O efeito principal do filme é a divisão de telas, só que essas telas acompanhando os personagens ou acompanhando coisas importantes do momento da narrativa, sempre se separando e se juntando de forma a montar sempre um mesmo enquadramento. Eu quis dar a ideia de que existissem 5 lentes independentes dentro de uma mesma lente, mesmo sendo na tela como se aparecesse um plano sequência. Quanto é que é a parada? Com as fotos eu já falei que é na faixa. Eu só vou querer uma merrequinha só. Tu me diz quanto que eu pego e saio fora aí, tranquilo. Tá nervosinho demais, rapaz. Pro efeito ser realizado da maneira correta, para ele funcionar, a gente teve que alugar um equipamento chamado Motion Control. Que é um equipamento que faz movimento de câmera eletronicamente, memoriza esse movimento e repete quantas vezes for necessário com um grau alto de precisão. E era isso que a gente precisava, porque a gente, na verdade, captava a mesma cena 2, 3, até 5 vezes em algumas. E como a câmera saía e voltava para um mesmo ponto, a colagem entre as cenas era idêntica. Então, basicamente, a gente decupou no roteiro que ator seria o líder de cada ação, que ator mandaria em cada ação. Ter uma montagem online no set era extremamente necessário porque me possibilitava ver se eu podia mexer o motion ou não. Porque a gente precisava saber se naquele movimento que foi para a esquerda e voltou e aquele outro movimento que foi para a direita e voltou, se eles iam colar no final. Se por acaso a gente desmemorizasse alguma posição do motion control, a gente nunca mais ia acertar exatamente aquele lugar. Porque era tudo tão calculado que se a gente tirasse de lá a câmera sem fazer a sequência que viria logo em seguida, a gente ia ter que refazer tudo de novo. Então a gente gravava o líder valendo só a parte da tela que estava o ator. Essa técnica me dava uns certos limites. Tinha momentos que eu fazia todo o meu texto aqui na borda da mesa. E se meu dedo tivesse um centímetro depois, isso já interferia no corte das telas. Então a gente pegava a fita da câmera, levava até a ilha de edição e lá o montador ele digitalizava o material, limpava todo o áudio do personagem que teria que responder às ações do líder da ação. E tocava aquilo numa caixa de som para que o outro ator tomasse como referência. Na hora da filmagem é uma coisa muito complicada, realizar tudo isso, porque você tem que contracenar com uma voz, ou você tem que simplesmente repetir tudo que você fez, a movimentação toda que você fez. Então eu particularmente prestava muita atenção no Francisco, para que quando eu estivesse fazendo a minha parte, eu pudesse me encaixar melhor ao que ele já tinha feito. Porque na verdade o que ele já tinha feito era o que ia valer. Sobre as externas do filme, assim que o Marcos bateu o martelo, né, eu já fotografei as locações. Na fachada da casa, a partir do momento que a gente escolheu a fachada, eu trouxe a referência do gato e aí a gente produziu os fios e umas bobininhas que se usa para isso e montou esse gato a partir das referências, gato de luz. E ele ficou bem legal, assim, ele não ficou exagerado, ele poderia realmente existir, né? E a própria locação tem uns gatos, assim, então foi assim, é legal quando num filme a locação vem total ao encontro das necessidades estéticas e funcionou. Aqui, a câmera foi.
Quando o personagem via que estava numa situação de perigo do viciado e ele tinha que fugir, eu queria dar prioridade ao rosto dele. E como que eu ia deixar a câmera bem próxima para mostrar as expressões dele? Esse enquadramento já estava na cabeça do Marcos desde o início do projeto. E não é uma imagem muito convencional, nem de se ver, nem de se fazer. Para isso a gente teve que alugar um equipamento que se chamava Bodycam. Acontece que esse equipamento não é uma coisa simples, assim, é um equipamento que prende no corpo do ator, uma câmera que pesa cerca de 13 quilos e tem mais aqui contrapeso nas costas para o ator ter algum equilíbrio com aquilo. Como era aquele equipamento difícil de usar e com toda aquela dificuldade, eu acho que a intenção ficou mais forte, né? A pressão daquele momento em que ele está correndo e fugindo, aquilo ficou mais evidente até. Agora deu para suar a camisa, né? Para fazer a trilha sonora do filme, eu procurei o André Abujanra, que aceitou depois que a gente foi na casa dele e apresentou o projeto. Eu adoro quando você pode fazer sons que não existam, né? Samplear um palito de fósforo riscando e deixar esse palito de fósforo como se fosse um terremoto. Você destruir esse som e ainda com distorção digital, que é pior que a distorção analógica. Distorção analógica ainda é gostoso, o grave não... Mas distorção digital é feio, né? É uma coisa... E às vezes o feio se torna belo. No caso desse filme, eu estou buscando isso. A gente precisa disso daí, tá dando toque mesmo pra essa molecada, entendeu? E críticas vêm, entendeu? Nós estamos aí pra crítica mesmo, entendeu? Mas estamos pra dialogar também. Então quer dizer, antes de criticar, assiste a parada, vê como é que é, vê que o bagulho é louco mesmo, a chapa é quente mesmo, não tem ideia. Então por isso é importante. A Overdose eu tenho certeza que vai mexer mesmo e tem que mexer mesmo. Overdose digital. Overdose digital. Só corre moleque que pode, que se importe com a overdose. Agora quem quer ser forte, não se ignore. Preste atenção, vai pra morte. Quem usa se entrega, não paga comédia. Preste atenção então, irmão, vai pro paredão, não tem perdão. É fim de vacilão, vai pro paredão. Então, aqui é vamos sem dó. Só pra quem vê, um pouquinho de pó. Putz, olha só, cadê as fotos que eu te perdi? Olha só.